A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Essa é a quarta tentativa. Vamos ver se grava. O YouTube não está passando. Gravei uma mensagem extraordinária agora há pouco, uma unção tremenda, amados. Fiquei aqui 40 minutos falando. No final apareceu 1 minuto de gravação. Depois de 40 minutos falando aqui, irmãos, apareceu 1 minuto de gravação. Algo extraordinário que Deus me passou, algo tremendo. E quando eu fui soltar ali para passar para os irmãos, gravou 1 minuto e meio. Mas agora eu vou falar tudo de novo e Deus vai fazer algo melhor do que da primeira vez. Eu tenho certeza que o inimigo está assustado com essa mensagem que o Senhor me passou nessa madrugada em sonhos. Eu quero falar sobre aqueles que andam com Deus. Eles recebem a revelação e eles compreendem que enquanto a religião se conforma apenas em falar sobre, explicar sobre, aqueles que têm comunhão diária com Deus, usufruem, recebem a vida de Deus, percebem cada vez mais em si a vida de Deus. E como diz João 7,38, rios fluirão do seu ventre. A vida de Deus manifesta na igreja primitiva, ela é indispensável, ela é insubstituível, irmãos. O que nós vemos que no tempo de Jesus, enquanto os fariseus falavam, Jesus Cristo manifestava o reino de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, eu não vou até vocês com palavras vazias. 1 Coríntios 4,20 diz que o reino de Deus não é palavras, mas é poder. Então, quando nós vemos, irmãos, que Jesus disse, provai e vede que o Senhor é bom. Quando o Senhor disse assim, que Ele é o pão da vida, a água viva, para provar, não é só falar sobre, explicar sobre, mas se Ele é mantimento, se Ele é provisão, é alimentar-se, é nutrir-se, é realmente liberar a presença do Senhor, produzindo efeito na vida das pessoas. Nós podemos ver que aqueles que andavam com Deus produziam fruto. E o fruto é a evidência de que a árvore está saudável. Jesus diz em João 15,5, quem permanecer em mim vai dar muito fruto. Este fruto tem a ver com paz, amor, alegria, que é o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Tem a ver com o fruto que é pessoas que você vai alcançar, que vão receber Jesus. E o fruto tem a ver com o que, irmãos? Fruto tem a ver com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Paulo disse em Romanos 15:19 lá, que por força de sinais, prodígios e maravilhas eu ganhei a Ásia Menor. Então nós podemos ver que a vida, ela é diferente de apenas doutrina, letra morta. Nós podemos ver, queridos e amados irmãos, que o Senhor nos chama para manifestar as grandezas de Deus, como diz 1 Pedro 2,9. Nós não somos chamados a liberar informações, mas sim liberar o próprio Deus. Eu quero falar nessa série sobre se revestir profeticamente e liberar, manifestar os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus que estão ali em Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Não, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E em Isaías capítulo 11, versículo 2, e também está escrito no Salmo 23, os 7 Espíritos de Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu quero falar sobre nada me faltará, sobre Jeová Jiré, o Deus que provê porque vê. Como Deus é amor, Ele não consegue, amados, ver e ficar insensível. Quando Ele vê, Ele provê, porque Ele é amor. O Salmo 35:27 diz que Deus tem prazer na prosperidade de seus filhos. Está lá? Nós temos Jesus como exemplo, que quando passava pela Galileia, não apenas pregava o arrependimento e a salvação da alma, mas ele salvava as pessoas, o corpo dela das enfermidades, porque a salvação de Cristo, ela inclui todas as áreas, A salvação de Cristo ela é toda inclusiva. Jesus na cruz, ele salvou todas as áreas, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, todas as áreas foram bombardeadas, todas as áreas foram detonadas, porque Deus criou um mundo perfeito, mas Satanás veio e detonou tudo. E os 7 Espíritos de Deus falam da operação completa de Deus, salvando nossa alma do inferno, salvando o nosso corpo das enfermidades, salvando a nossa vida financeira, salvando a nossa família, o nosso ministério. Então todas as áreas foram incluídas. Nenhuma área deve ir mal, nenhuma área o diabo deve reinar.
mas sim Jesus reinar em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Quando nós falamos, então, em se revestir profeticamente e manifestar o reino de Deus, nós vemos como Elias, diante dos profetas de Baal. Eles clamaram, gritaram, se cortaram, não aconteceu nada. A diferença é quando Elias clamou, Deus confirmou. E Marcos 16:20 diz que Deus confirma a sua palavra. Deus não confirma pessoa, nem ministério, nem placa de igreja. Deus confirma a sua palavra. Porque João 17:17 diz, a tua palavra é a verdade. Então o que nós estamos vendo é que se Deus não confirmasse a nossa palavra, nós seríamos mentirosos, faladores vãos. A diferença é que após esse estudo, você vai ver efeito na sua vida. Você vai ver resultado na sua vida, o que comprova que isso não veio da minha cabeça, da minha imaginação, mas que é algo de Deus. O que nós vamos falar hoje sobre Jeová Jiré, o Deus da prosperidade, o Deus do ouro, o Deus da prata. O Salmo 37:19 diz que nos anos de crise terão de sobra. Para quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é, amados? Nós não servimos a mamon, não adoramos o dinheiro. É sim para ter o nome limpo, não deveis nada a ninguém. É um mandamento do Senhor, amém, amados? A Bíblia diz em Efésios 4, aquele que roubava agora trabalhe para que tenha de sobra para ajudar o órfão, a viúva, a obra missionária. E é nesse tempo de crise, amados, é nesse tempo onde o mundo está sofrendo que Deus, através da igreja, vai mostrar o quê? A generosidade. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, Deus diz, eu te darei sempre, em todas as áreas, de forma transbordante. Então Deus não dá num conta-gota, Ele fez os oceanos, as galáxias. Deus dá medida recalcada, sacudida e transbordando para todos. Por quê? Porque Cristo conquistou. Assim como a salvação da sua alma é um presente, assim como a cura física é um presente, a prosperidade também é dom de Deus. Porque em 2 Coríntios capítulo 8, Jesus diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que nós sejamos prósperos. Então a prosperidade não é para avareza, mas é para a generosidade nesse tempo, aonde através da igreja Deus vai fazer boas obras e vai ajudar o mundo que está em crise, como no tempo onde o mundo inteiro teve fome e através de José houve pão para todas as nações. Assim, um exemplo de que neste momento Deus vai fazer, e não tente entender milagre, porque milagre não se explica, irmãos. Milagre é milagre, apenas se recebe por fé. Como Deus fará? Ele sabe como fazer, ele prosperou aquele povo no deserto. Deus fará. O mesmo Deus que fez aparecer dinheiro na boca do peixe, fará com que recursos venham até você. Ele dá o dom de você prosperar. Aquele Deus que fez aquele povo prosperar no deserto, ele é poderoso. Quando você está preocupado, você nunca está atendendo o chamado de Deus. Preocupação é crer que Deus vai falhar, que Deus vai te desamparar. Mas Hebreus 13:5 ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Portanto, quando o homem se preocupa, ele não está atendendo a voz de Deus. O Senhor nos chama a adorar e administrar como dispenseiros, tomar da dispensa de Deus. Isso é um ato profético, amém? Nós somos dispenseiros de Deus. Requer-se que o dispenseiro seja fiel. 1 Coríntios capítulo 4. Como que é ser fiel? Ele se reveste, ele se apropria e manifesta. O que Pedro diz aqui, Atos 3, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. Então ele diz, o que eu tenho. Por que ele tem? Porque ele percebia, os seus olhos espirituais, os ouvidos espirituais estavam abertos. Ele percebia que ele tinha. Ele diz, o que eu tenho, eu vou manifestar agora. E vai produzir efeitos na matéria. A matéria vai ter que sujeitar, não é algo místico, algo blá blá blá. Você vai ver agora, aqui e agora, ele diz. Teu corpo vai sofrer um impacto. A matéria vai sofrer o impacto dos efeitos do Calvário. O reino de Deus lucrou naquele momento. Porque o que Jesus sofreu na cruz pelas suas pisaduras, agora aliviou o sofrimento daquele homem aleijado. Quando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que está na dispensa espiritual nas regiões celestes, porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, diz Efésios 3, quando aquilo que está disponibilizado, nós nos revestimos e nós manifestamos na matéria, no visível, nós não estamos mandando em Deus ou sendo deuses, nós não estamos na nova era, pensamento positivo, nós apenas estamos sendo representantes de Deus. Quando Ezequiel falou com os ossos secos, ele estava apenas sendo representante de Deus. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, ele se revestiu do quê? Deus estava com ele, ele não poderia abrir o Mar Vermelho para Deus.
A Bíblia diz que os animais vieram para Noé na arca. Então aí está o favor, a graça, a participação de Deus. Não foi Elias que fez o fogo cair do céu, foi Deus. Então a participação de Deus é a fé. O que é a fé, irmãos? É crer que Deus vai participar. É o que diz Provérbios 3:6 e Provérbios 16:3. A pessoa que ela é incrédula, ela vê algo faltando, ela fica preocupada, ansiosa, não dorme de noite, não é assim? Murmura. Porque ela não crê que Deus vai participar. Ela não crê que Deus está aqui e agora para suprir todas as nossas necessidades, nos guiar em triunfo sempre. Então a pessoa, quando ela é incrédula, ela se preocupa, porque ela não conta com Deus, ela não inclui Deus. Mas nós que temos fé, nós cremos que podemos nos revestir e manifestar, nós percebemos isso. Que Deus é fiel e que Deus manifesta-se na história. Em Hebreus diz que a fé é crer que Deus existe, né? Hebreus 11:6. E que ele se manifesta quando nós oramos. Algo acontece. Pedro disse, eu tenho o Deus da cura. E eu posso liberá-lo aqui e agora sobre a tua perna, sobre a tua vida agora. Você pode ser curado agora. O que ele estava dizendo? Que realmente Deus estava com ele. E que Deus o havia ungido para curar enfermos. Por isso ele não podia fazer algo menor. Não era alisar a doença, fazer promessas vazias. Não. O que ele disse é, eu fui ungido para curar enfermos. E sabe o que eu vou fazer? Eu posso curar enfermos. Por quê? Porque Deus está aqui para confirmar a minha oração. Então isso é lindo, irmãos. Quando nós falamos de se revestir e manifestar os 7 Espíritos de Deus, e hoje nós estamos nos atendo em Jeová Jiré, o Deus que supre todas as nossas necessidades, estamos falando em algo que está disponível na dispensa celestial, que em Cristo já é nosso, porque tudo que é do céu é nosso, irmãos. Aquelas ruas de ouro são nossas, o paraíso, o rio da vida, tudo que é do céu é nosso. Nós mesmos estamos assentados com Deus e em Cristo lá no céu. Tudo que é do céu é nosso. Agora, como embaixadores celestiais, nós estamos aqui nessa terra e a provisão não é para vaidade, não é para mal dinheiro, mamon, não, é para generosidade, para ter o nome limpo. Deus não quer que você tenha falta de dinheiro, mas que você possa ter dinheiro de sobra. A Bíblia mostra claramente, de sobra, em Efésios 4. Então é uma obrigação tua crer que tem que sobrar dinheiro na sua vida, é uma obrigação sua ter dinheiro de sobra para fazer a vontade de Deus, que é a generosidade. Agora, o que nós vamos falar é como isto pode ser manifesto pela fé. Quando nós vemos, queridos e amados irmãos, que Pedro disse, Deus disse que eu posso curar enfermos, então agora eu vou manifestar a cura divina. Então a fé que não tem obras, ela é morta. A fé religiosa, ela fica explicando. Ela fica, porque contando historinha. Mas Pedro foi lá e manifestou. Toda a criação espera a manifestação da glória de Deus nos filhos dos homens. E o que nós somos chamados, em 1 Pedro 2,9, a manifestarmos as grandezas de Deus. E em Mateus 5 diz que o Senhor nos chama, lá no versículo 16, como sal e luz dessa terra, para manifestarmos as boas obras. E boas obras é curar enfermos, boas obras é consolar os tristes, porque a unção foi dada com propósito. A mesma unção que estava sobre Jesus, lá em Isaías 61, fala sobre essa unção. Jesus disse que quem crer nele fará as mesmas obras e fará maiores, lá João 14:12. E ele diz que o Espírito que tirou Jesus do túmulo está agora em nós para fazer essas obras. Portanto, nós precisamos acordar que Jesus é mantimento, ele é o pão. Não é para estudar sobre o pão, é para comer. Não é para falar sobre a água da vida, é para beber. Então, quando nós nos revestimos da sua presença, da sua natureza, quando nós, pelo Espírito de fé, liberamos profeticamente os seus rios, ele vai confirmar, como confirmou aqui, o homem que Pedro liberou, né? Não de uma forma papagaio, né? Filipenses 3,16 é segundo aquilo que você já alcançou. Se você não tem vida com Deus, o que eu estou te falando é um absurdo. Porque os segredos de Deus, Salmo 25,14, é para os amigos íntimos. Se você não tem vida com Deus, não vai funcionar. Entende? É segundo a sua fé, diz Romanos 14:23. Os filhos de Seva disseram, já que Paulo falou, demônio sai, eu vou falar também. Então não é assim que funciona. Os segredos do Senhor é para os seus amigos íntimos. Quando você tem vida com Deus, você recebe uma revelação extraordinária, que é a revelação daqueles que estão realmente sendo guiados pelo Espírito de Deus. Como é que você sabe que uma pessoa está realmente guiada pelo Espírito de Deus, que não é uma virgem que está dormindo sem azeite?
Lá em Romanos 8,14, diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia mostra que estamos numa dispensação do Espírito, a dispensação da graça, que é Colossenses 1,27. Cristo em nós, esperança da glória. Aí esse é um mistério. A Bíblia diz que esse é um mistério. Cristo em nós, esperança da glória. Portanto, todo aquele que estiver realmente sendo guiado pelo Espírito de Deus, ele irá dizer, Cristo está em mim, aqui e agora, e eu posso manifestá-lo aqui e agora, para a glória dele. Não para mim ganhar dinheiro, nem para mim ficar famoso, nem para mim ser um ídolo no meio da igreja. Eu quero atribuir todos os resultados deste áudio e desse vídeo, eu quero atribuir todos os resultados ao Senhor Jesus Cristo. Ele não está confirmando o meu ministério nem a minha pessoa, ele está confirmando a palavra dele que é verdade. Portanto, todo o resultado que acontecer, todos os testemunhos que vão ter chuvas de testemunhos deste vídeo, deste áudio, não diga que foi eu ou que foi a minha oração, mas foi o que? A resposta de Deus. Porque nem o que pede, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Então toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor Jesus Cristo. É muito importante, meus queridos e amados irmãos, que você compreenda que isto que Deus me revelou na madrugada não é algo que veio da minha cabeça, porque se fosse da minha cabeça não seria confirmado. Por que o dinheiro virá milagrosamente até você? Porque Deus cumpre a sua palavra. O mesmo Deus que alimentou aquele povo no deserto. O mesmo Deus que supre todas as nossas necessidades, Filipenses 4,13. E ter o nome limpo é uma necessidade. E ter dinheiro de sobra para ajudar o órfão, a viúva e a obra missionária é uma necessidade. Não é vaidade, não é luxo. É para a glória de Deus. Portanto, somos só mordomos e todo o dinheiro que vem na nossa mão, o Deus do ouro e da prata, é o nosso Pai. Ele tem prazer na nossa prosperidade. Amém, queridos? Portanto, eu e você que estamos ouvindo essa mensagem, nós vamos fazer um ato profético. E cremos, meus queridos e amados irmãos, que pelo efeito que vai produzir é algo genuinamente de Deus. Assim, quando Pedro orou e aquele homem andou, viu-se a participação de Deus. Viu-se que não era algo religioso da cabeça de Pedro, não era algo de Pedro, mas era algo realmente de Deus. Por quê? Porque quando Pedro disse, o que eu tenho, eu manifesto agora, levanta e anda. E o homem levantou e andou. Isso mostra que ninguém pode dizer alguma coisa, diz lá em Lamentações 3, quem dirá e assim sucede se não for Deus que o enviou? Não é? A manifestação e a confirmação, quando Elias orou e caiu fogo, mostrou que ele não era um mentiroso. Se Deus não confirmasse a oração de Elias, ele seria mais um mentiroso. Se Deus não trabalhasse junto com os discípulos, como diz Marcos 16:20, que é confirmando a palavra dos apóstolos. Em Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, concedia que se produzisse maravilhas e sinais. Aqui está. A participação de Deus, ela é percebida porque ela realmente é uma realidade. A presença de Deus em nós é porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário não por morrer. Era um meio para um fim. Jesus não veio para morrer na cruz do Calvário. Ele veio para morrer na cruz do Calvário. Não, ele veio para morrer na cruz do Calvário, subir aos céus e dar a sua presença para dentro de nós, devolver imagem e semelhança, para que nós, como seus representantes, pudéssemos manifestar o reino de Deus neste caos que se tornou o mundo imperfeito. Então Jesus morreu para subir, ascender aos céus, sentar diante de Deus Pai e enviar o Espírito para dentro de nós, devolver imagem e semelhança e através de nós manifestar o reino. Aqui está. Jesus morreu para se tornar vida em nós e manifestar o reino de Deus em nós e através de nós. A vida abundante é acrescentar cada vez mais sem perder o que já tem. Não podemos perder a salvação, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não queremos perder a salvação. Mas quando você acrescenta a salvação, a prosperidade, as boas obras, a cura divina, melhor ainda. Porque a salvação da alma é morar no céu e escapar do inferno. Mas a salvação do corpo é a cura divina. A salvação financeira das dívidas. Amém, irmãos? Então, nenhuma área deve Satanás reinar. Porque na área em que você for mal, ali o ministério será blasfemado. Se você não for bem em uma área, naquela área o diabo dando risada. Porque Jesus proveu para que você vá bem em todas as coisas. 3 João, versículo 2. Então Jesus proveu para que todas as áreas Deus seja glorificado. Então quando nós entendemos que Jesus reinando em nossas finanças para as boas obras, isso é bom testemunho. Porque uma pessoa, por mais ungida que seja, se ela não tem dinheiro, ela é difamada.
ela é envergonhada, ela fica devendo, ela não pode ajudar os outros. É ou não é, meus irmãos? Então, as finanças são necessárias para as boas obras. A vida cristã não está completa sem dinheiro de sobra. Entende? Sem dinheiro de sobra. Quando Pedro disse aqui, o dinheiro não tenho nem prata nem ouro, ele disse aqui no capítulo 3. Mas logo depois, na sequência, vieram todo mundo, venderam propriedades, colocaram ouro e muito dinheiro aos pés dos apóstolos, através do qual eles puderam viajar para vários lugares sem falta de recurso financeiro. Não havia falta de recurso financeiro na igreja primitiva. Portanto, não deve haver falta de recurso financeiro na sua vida, não para avareza, não para mamon, porque o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males, mas sim como mordomos para as boas obras e generosidade. Então diga: Senhor, prepara o meu coração, me dá generosidade. Desapega o meu coração de todo amor ao dinheiro, toda avareza, toda idolatria. Não deixe que a prosperidade que venha na minha vida me destrua, mas que essa prosperidade seja um milagre para a tua glória. Que o Senhor seja glorificado na minha prosperidade. Que o Senhor seja engrandecido, que as pessoas vejam que tudo que eu coloco a mão prospera e o seu nome seja engrandecido, como José. Tudo que ele colocava a mão prosperava. E Deus era glorificado na vida de José, que era um hebreu. Amados, nós vamos fazer um ato profético e eu quero dizer para você que não é pelo muito falar, não é pelo que eu digo ou que eu não digo, é sim a participação e a confirmação de Deus. Não era a oração bonita de Elias, não era o tom de voz de Elias, é quando Deus mandou aquele fogo que mostrou realmente o que Elias falou é verdadeiro. Como que nós sabemos que a mensagem é verdadeira? Porque ela é confirmada, irmãos. Ela é confirmada. Então, quando você não tem uma expectativa, Deus nos leva a pregar. Por quê? Porque se uma pessoa não sabe que isso lhe pertence, né? Se você não sabe que o governo deixou lá numa conta tua lá R$2.000, você não vai lá sacar. Mas quando você sabe que está disponível, você vai lá e saca. Assim, a pregação ela mostra o que é nosso direito por herança como filhos. O que é que Deus quer nos dar. E isso desperta em nós uma expectativa. Isso me pertence? Eu posso receber? Então a palavra ela desperta em nossa expectativa. A fé é essa expectativa saudável. Aonde, quando eu orar, você vai dizer: eu recebo. Por que eu recebo? Porque ele mostrou os versículos que isso me pertence. Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, diz Romanos 10:17. Ela desperta em nós. E aí, quando nós oramos e manifestamos, as pessoas recebem. Por que elas recebem? Porque foi explicado pela mensagem que isso nos pertence e que isso deve ser recebido. Que isso precisa ser recebido. Que Deus quer que você receba e manifeste isso. Então, esse ato profético que nós vamos fazer agora, se revestir e manifestar os 7 Espíritos de Deus, especificamente nessa parte, Jeová Jiré, o Deus da prosperidade, o Deus do ouro e da prata, é algo que você vai ficar impactado e muitas pessoas também. Como Deus é maravilhoso. No deserto ele prosperou aquele povo. E agora, eu e você, neste momento maravilhoso, temos a oportunidade de nos revestir. Agora, nos revestir e manifestar a prosperidade de Deus. E Deus fará como fez com a perna daquele aleijado. Quando Pedro falou, porque a boca fala, o coração está cheio, o nosso coração está cheio de Deus, o Deus da prosperidade. Então a boca fala, do coração está cheio, o nosso coração está cheio de prosperidade. Nós estamos no céu, em ruas de ouro, nós estamos respirando do ar do céu, nós estamos do lado do lago da vida, assentado no trono. E do que nosso coração está cheio do céu. Nosso coração está cheio da presença de Deus. E o nosso Deus é o Deus da provisão. E ele vai fluir agora do nosso ventre esses rios de prosperidade, de provisão. O Deus da provisão, o Deus do ouro e da prata, vai fluir agora através da nossa oração. Porque Deus flui, Efésios 3:10, através da igreja. Então Deus transfere lá da dispensa dele, lá da vitória de Jesus na cruz do Calvário, da prosperidade, através da oração, nós damos substância. Nós fazemos aparecer no visível os efeitos. Por quê? Porque Deus nos dá essa condição. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 ao 7, diz que Deus nos deu a condição de sermos ministros do Espírito e novidade de vida. Então agora, neste momento, quando nós manifestarmos, Deus vai confirmar. A Bíblia diz, em Isaías 45:17, que nós nunca seremos confundidos ou envergonhados, né? É ele que confirma a palavra dos seus servos. Se Deus não confirmasse a nossa oração, seríamos mentirosos.
Deus não confirmasse a nossa oração, nós seríamos tagarelas, religiosos. A prova de que Deus está conosco é que ele confirma. Assim como é que nós sabemos que Deus estava com Pedro, quando Pedro disse, levanta e anda, e o homem levantou e andou? Como é que nós podemos ver que aquilo não era coisa da cabeça de Pedro? Porque o homem levantou e andou. Então a participação de Deus ela é imprescindível, ela é insubstituível. A hora que nós orarmos, diz Isaías 19:22, Deus se moverá. Deus se moverá. E neste momento, eu quero agora unir a minha fé com a sua. Mateus 18:19, se o que dois de vocês concordar, será feito pelo Pai que está no céu. Eu quero unir a minha fé com a sua agora e nós veremos os efeitos. Amados e queridos irmãos, veremos como Deus é fiel. E nós vamos estudar os 7 Espíritos de Deus. Essa é apenas uma parte, né? Nós estamos falando de Jeová Jiré. Lá no Salmo 23, diz, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Portanto, não vai faltar. O incrédulo, ele fica preocupado. Ai, vai faltar. Aí o que eu faço agora? O homem de fé diz assim, Deus está comigo. Eu posso liberar a prosperidade de Deus no visível agora. Eu posso porque Cristo em mim, esperança da glória. E Deus que fez aparecer o dinheiro na boca do peixe, fará aparecer dinheiro milagrosamente. Deus fará com que o dinheiro venha até mim. Como diz Deuteronômio 28, que ele fará com que a bênção corra atrás de você e te alcance. Quem crê que a prosperidade vai te alcançar agora? Neste momento, a prosperidade vai aparecer no visível, infalivelmente. Quando Pedro disse, levanta e anda, infalivelmente Deus confirmou. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou falar agora e você também. E infalivelmente os recursos virão. Não tem como Satanás prevalecer e continuar. Quando você acende a luz, as trevas desaparecem. Falta de dinheiro é trevas. Sobra de dinheiro é luz. Deus da prosperidade é o nosso Deus. O Deus da miséria, que falta tudo, é o diabo. Portanto, o nosso Deus é o Deus da prosperidade, é Jeová Jiré. Pai, neste momento, debaixo do sangue de Jesus, pedimos perdão, Senhor, por todo o nosso pecado, leva-nos ao arrependimento. Se a brecha, cobre com teu sangue. Pai, neste momento, nos leva a níveis mais profundos de entrega, onde possamos alcançar níveis de arrependimento, níveis de amor pelas pessoas, adoração, de fé, Pai, em Ti. Níveis, meu Deus, de misericórdia. Senhor, que nestes momentos proféticos, o Senhor tenha toda a liberdade, nós decidimos perdoar a todos. E neste momento, Pai profético, nós te agradecemos porque infalivelmente o Senhor está fluindo. Pai, nós nos revestimos agora de toda a prosperidade disponível na dispensa celestial. Como dispenseiros fiéis, nós nos revestimos agora. Nos cobrimos da tua prosperidade, nos cercamos da tua prosperidade. Nos abraçamos, porque do Senhor vem o dom de adquirir prosperidade. Não para a avareza, Pai, nos livra de toda avareza, de todo o amor ao dinheiro e toda idolatria. Que isso seja para a tua glória e o Senhor seja glorificado. Neste momento profético, Pai, nos revestimos agora. Nosso coração está cheio da tua prosperidade. Os rios da prosperidade estão fluindo do nosso coração para os nossos lábios. A boca fala do que o coração está cheio. Se o Senhor não estivesse em nós, não haveria prosperidade. Pai, fora a tua presença, o que tinha naquele deserto? Nada. Fora a tua presença, não havia nada. Mas a tua presença é que produzia todos aqueles milagres. Portanto, Pai, porque o Senhor está em nossa vida, assim como o Senhor estava na vida de Pedro, agora nós cremos, por isso falamos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz, nós temos esse espírito de fé, por isso falamos. E neste momento, Pai, eu manifesto os rios da tua provisão milagrosa, os rios da tua multiplicação. O mesmo Deus que multiplicou os pães e que fez aparecer dinheiro na boca do peixe para Pedro. O mesmo Deus que proveu para todos aqueles que o buscaram de todo o coração. Pai, eu creio num sinal financeiro. Eu creio em testemunhos que vão chover testemunhos deste áudio, Pai. Aonde está chegando a minha voz, eu quebro toda falência, toda crise, toda falta de dinheiro. Eu profetizo essa dispensa, sobra de alimentos. Essa conta bancária, dinheiro de sobra. Essa conta que está no vermelho, no Serasa, SPC. Venha para o azul, saia do vermelho essa conta bancária. É uma ordem. Como representante, boca de Deus, eu governo
toda a terra. Eu peço às nações para o Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu digo sobra de recursos, Pai. Eu abro minha boca, Pai, como Ezequiel abriu a boca em obediência ao Senhor. Assim como Ezequiel falou com os ossos secos. E não era Ezequiel, porque o Senhor disse naquela hora não será a voz, mas o Espírito Santo. Ezequiel não estava tomando o lugar de Deus, nem sendo Deus. Ezequiel era apenas boca de Deus, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus. Nós não somos deuses, nós não tomamos o teu lugar, nós só obedecemos o Senhor. E neste momento, como seus representantes e embaixadores celestiais, nós dizemos agora, haja prosperidade. Em obediência à tua palavra, que diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Em obediência à tua palavra, que o Senhor diz a ninguém devais coisa alguma. Em obediência à tua palavra, que diz, Senhor, que o Senhor nos dará dinheiro para ajudar o órfão, a viúva e a obra missionária. Em obediência à tua palavra, que diz, Senhor Deus, que nós faremos boas obras, como diz 2 Coríntios 9:8, que o Senhor nos daria sempre em tudo, de forma transbordante para as boas obras. Em obediência à tua palavra, eu declaro sobra de recursos financeiros agora. Eu declaro sobra de recursos financeiros. Pai, naquele tempo da crise, Senhor Deus, como quando o profeta falou que haveria sobra no outro dia, o rei falou, como que vai ter sobra se a cidade está passando necessidade? Então o profeta disse, rei, porque você duvidou? Você não vai comer, porque você ficou pensando, como? Como será? Como será? Mas como Deus vai fazer? Como? Ó Senhor, e no outro dia houve sobra de recursos, porque o Senhor é um Deus que faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Assim como o Senhor fez quando o profeta profetizou, Senhor Deus, abundância de víveres. Aqueles leprosos foram na cidade e viram lá, Senhor. E o Senhor fez com que as riquezas, os despojos dos ímpios viessem para Israel e houve sobra de alimento. Assim, o Senhor é Deus que pode fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é Deus da verdade, o Senhor não mente. O Senhor se move quando nós oramos. Eu tenho certeza 100%, Pai, de que neste momento os rios da prosperidade estão tocando agora, cada lar. O vento da prosperidade está vindo sobre cada pessoa que está ouvindo esse áudio. Senhor, eu manifesto agora os teus rios de provisão. Eu sei que o Senhor move céus e terra, envia anjos, move corações e pessoas. Deus da prosperidade. Neste momento, revestidos da prosperidade. Não estamos falando vazios, Pai. Não estamos falando como quem não tem unção. Pedro, quando disse o que eu tenho, eu te dou. Ele só podia dar porque ele tinha, Pai. Ninguém pode dar o que não tem. Quando Pedro disse, Pai, o que eu tenho eu te dou, ele só pôde dar aquela unção que curou aquele homem, porque ele tinha. E nós só podemos dar essa palavra de prosperidade, porque nós temos o Deus Jeová Jiré, o Deus da provisão no nosso coração. É porque o Senhor está em nós, tão certo como diz em João, que esse Espírito que está com vocês estará em vós. Aleluia. Deus, os teus rios estão passando agora. O quadro está mudando. O Senhor está mudando, porque a tua operação muda a matéria. Assim como afetou a perna daquele aleijado, Senhor. A oração, a profecia da fé de Pedro mudou a saúde daquele homem. Assim a profecia está mudando a vida financeira dessa pessoa agora. Neste momento, Pai, boas notícias, provisão, sobra. Eu ordeno, sobra. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos porque o Senhor ouviu e se moveu e nos honrou. O Senhor não deixou que nós sejamos mentirosos. O Senhor não deixou que nós falássemos o seu nome em vão. Nós te agradecemos, Pai, porque enquanto nós orávamos, algo no reino espiritual se moveu e aconteceu. Quero te agradecer, Pai, pelos testemunhos que virão, chuvas de testemunho, porque o Senhor Deus é um Deus que tem prazer em mostrar o seu poder na nossa fraqueza. Aleluia. Obrigado por essa situação, aonde o Senhor entra agora e mostra que a tua presença, ela é tudo em nossas vidas. Te agradeço pela tua fidelidade, Pai, pela tua resposta. Tua palavra diz, velando na oração com ações de graça, em Colossenses 4:2. Eu quero te agradecer, Pai,
porque algo aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Porque o Senhor é um Deus que trabalha nas nossas orações, como diz em Isaías 64:4. O Senhor está trabalhando. E quando nós pararmos de orar, o Senhor vai continuar trabalhando, até que isso apareça no visível. Porque o Senhor Deus é o Deus da verdade. E o Senhor nos enviou, fizemos a nossa parte. Assim como Pedro, demos a voz de comando. Assim como Pedro falou, levanta e anda. Assim, em obediência à tua palavra, nós dizemos, haja provisão. Haja provisão de sobra. Haja abundância transbordante. Haja abundância transbordante para a generosidade. E o mesmo Deus se confirmou, Pai. A oração de Pedro, infalivelmente, confirma a nossa oração. Nós dizemos como Jesus disse diante do túmulo de Lázaro, Pai. Em João 11, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a tua presença que participou dessa live. Quero agradecer a tua paciência. Amados, eu tinha gravado antes deste um áudio mais comprido, sabe? E fiquei aqui falando, irmãos, sozinho. Mas eu creio que essa unção foi até você também, amém? 40 minutos falando. E Deus me passando coisas tremendas aqui, irmãos. E quando eu liguei aqui, concluir, apareceu 1 minuto e meio de gravação. Veja se isso não é uma perseguição, mas Deus não se deixa ser vencido. E o que Ele faz, seja pregando muito ou pouco, imperfeito, errando palavras, como eu errei um monte de palavras falando aqui, citando palavras erradas, mas o Senhor é perfeito e Ele aperfeiçoa até a nossa pregação. E o que eu não pude falar não impediu Deus de te abençoar. Deus te abençoe em nome de Jesus.